Como revitalizar seu imóvel residencial sem quebrar nada? É possível. Sim, é possível com os 9 princípios da Casaolos. Sejam todas bem-vindas e fiquem aqui comigo que eu vou te ajudar a resolver vários conflitos da sua casa sem fazer nenhuma poeira, sem sujar nada, sem trocar nada de lugar. É fácil, é rápido e é prático. Estamos na terceira semana, hoje nós vamos aprender o terceiro princípio. Para quem está chegando agora, né? Enquanto todo mundo vai chegando, então, para quem não me conhece, eu faço casas felizes. Eu me chamo Lisiane Baixo, sou formada em arquitetura há mais de 20 anos e eu trabalho com uma arquitetura um pouco diferente, né? Eu trabalho com revitalização e harmonização de ambientes, através do quê? Quais as ferramentas? Através da reprogramação energética de ambientes, da geobiologia, projeto de arquitetônico, de decoração, de interiores com o Feng Shui tradicional, cabala da casa e agora harmonização de numerologia do seu imóvel, tá? Vocês vão ficar sabendo mais a respeito dessa nova consultoria de harmonização de numerologia do seu imóvel, tá? Bom, isso aqui é uma aula, é uma masterclass, né, que eu estou dando a oportunidade de todos aqui participar. Sejam todas bem-vindas, né? Eu troquei o horário, tá? Então a masterclass ela vai ser agora todas as quintas-feiras às 20 horas, para facilitar para que todas vocês, porque para quem é essa aula, para quem é essa masterclass? É para você, mulher. É para você empreendedora, empresária, mãe, gestora do lar. Sim, todas nós somos gestoras do lar. Todos nós temos o primeiro, né, ou se não a segunda tarefa mais importante, né? Aqui todas são empresárias, aqui todas todas têm a sua outra profissão, né? Sua formação acadêmica, sua grande maioria, né? Mas também tem muitas que são somente não, porque quem é gestora do lar trabalha muito mais. Eu costumo dizer que quem trabalha em casa, que cuida da casa, das crianças, enfim, da alimentação, de toda a casa, de todo o sistema, de toda a administração de uma casa, eu acredito que seja tão ou até um pouco mais atarefada do que administrar uma empresa, né? Então, para quem é essa aula, né? São para todas vocês mulheres, todas vocês que trabalham, todas vocês que formam famílias, porque as mulheres, nós gerimos, nós somos responsáveis por aumentar as famílias, nós somos responsáveis por formar famílias, por gerir um lar, porque não é somente você ter uma certa quantia de dinheiro e você ter que gerir, não, nós gerimos gerações e mais gerações, para ver o quão importante é administrar uma casa. E nesse meu intuito de trabalhar princípios, né? Por que trabalhar princípios? Porque estamos com falta desse cuidado, dessa sabedoria para as casas hoje em dia, porque maioria das vezes, né, a maioria das construções, nós vivemos empilhados um em cima do outro, né? Antigamente se viviam mais em casas, lógico que tem suas cidades menores, que hoje que tem ainda construções de casas térreas mesmo, mas está havendo uma construção diferente hoje em dia, vocês sabem, né? A verticalização, tá? Então, assim, vamos recapitular um pouquinho as últimas aulas, né? O que a gente falou dos outros princípios. Então, vamos lá. O primeiro princípio, vamos recapitular o seguinte.
Primeira coisa, eu tô pedindo para vocês terem um caderno e esse caderno ele vai se chamar Fazendo Minha Casa Feliz, tá? Por que ter esse caderno? Porque esse caderno vocês vão fazer as anotações lá na primeira aula. Eu passei para vocês que tem duas perguntinhas que vocês têm que responder na primeira aula, né? As perguntas eram o que eu mais gosto da minha casa, tá? E o que eu quero mudar na minha casa, né? O que eu mais gosto e o que eu quero mudar na minha casa. Mas assim, vocês têm que anotar isso de uma forma assim, o que baixar, o download que baixar na cabecinha de vocês anotem, não pensem, tá? Então assim, esse caderno, ele vai compondo todo esse trabalho. Por quê? Porque esse caderno vocês vão passar para os filhos de vocês. Vocês vão poder fazer esse caderno Fazendo Minha Casa Feliz, porque o que se perdeu hoje? Se perdeu toda essa conotação, toda essa base familiar, né? Quem tem hoje seus 40, 50 anos, nós somos criadas muito diferente do que é hoje. Né? A gente foi criado o nosso direito de ir e vir era muito maior. Nós brincávamos na rua, nós tínhamos uma liberdade maior do que hoje. Mas ética, educação e respeito, isso não se perde. Isso você precisa cultivar nas suas casas, tá? Então, assim, o meu intuito aqui é fazer com que vocês sejam responsáveis pelos cuidados. Eu vou falar um pouco mais profundamente, que vocês sejam responsáveis por reprogramar a casa de vocês. E é isso que nós vamos fazer lá na frente, é isso que nós vamos fazer lá no final das 9 lives, tá? Então, o que vai acontecer? Então, olha só. A primeira coisa que eu pedi para vocês era para vocês pegarem um caderno, colocarem na capa dele, Fazendo Minha Casa Feliz, e esse intuito de já preparar esse caderno, nós estamos trabalhando com memórias, nós estamos trabalhando na questão epigenética, nós estamos preparando essa informação, porque isso é uma informação, né? Isso é energia, isso tem energia, a gente está preparando esse campo, essa frequência vibracional de mudar as casas através do quê? Do primeiro princípio, de agradecer. O segundo princípio, oração. E o terceiro princípio, conectar. Como fazer essa conexão? O que significa conectar dentro de uma casa? E o seguinte, por que as mulheres? Porque nós temos o dom de formar famílias. Nós temos o dom de fazer as coisas de uma forma diferente. É nós que colocamos os limites, é nós que colocamos as novas... É nós que pontuamos os limites, pontuamos as regras. Tem gente que não gosta da palavra regras, mas ela é necessária. Tem que ter rotina. Somos nós mulheres, tá? Então, olha só. Como que nós vamos conectar? Como exercer essa palavra conectar, esse princípio dentro das casas? Tempo é dinheiro, é valioso. Tempo de qualidade com as pessoas dentro de casa. Eu tenho 30 minutos com a minha filha, porque eu pego ela às 7 horas e ela tem 3 anos, e aí quando eu pego ela já está na hora de dormir, não importa, são 30 minutos de qualidade. Eu tenho meio período só para ficar em casa, são meio período de qualidade. É raro hoje mulheres que ficam somente sendo gestoras do lar, né? É raro isso. Por que é raro? Porque nós fomos de uma certa forma, eu vou abrir um parênteses aqui, um pouco grande, né? De uma certa forma, o que acontece? De uma certa forma, isso começou lá na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os homens estavam em campo, né? Na guerra, enfim, no campo de batalha, e nós mulheres em casa. O que aconteceu? Nós tivemos que sair de casa para trabalhar, porque os homens não estavam mais em casa mais para trabalhar. Ali começou toda essa questão de nós sairmos de casa para trabalhar,
tá? Então, de uma certa forma, nós fomos meio que forçadas a sair de casa e conquistar o nosso espaço no mercado, mas isso não significa que nós tenhamos que fazer isso de uma forma mecanizada, de uma forma imposta, de obrigação. Claro que o lado financeiro importa, sem dúvida, mas vejam bem, nós vamos ter que dar um passo atrás. A vida está pedindo para nós darmos um passo atrás. Os filhos, a vida, o dia a dia, as situações, as crianças estão com muitos problemas, déficit de atenção, de TDAH, uns nomes muito estranhos, não conseguem dormir. Então, os problemas todos já estão aí e nós vamos ter que dar um passo atrás. Por isso a minha preocupação com os princípios, porque o meu intuito aqui é fazer com que vocês reprogramem as suas casas. Vocês conseguiram entender o quão é importante isso? E eu vou ensinar vocês lá na frente, tá? Então vamos lá, recapitulando, eu fiz um parênteses grande, né? Recapitulando, primeiro princípio, agradecer. Segundo, oração. E terceiro, conectar, né? Fazer conexão, tempo de qualidade, palavras, gestos, ações, essa conexão dentro de casa. Como que vocês vão poder fazer isso na prática? Agora, dia 6 de abril, eu vou... Não, dia 6 de abril não. Eu coloquei esta semana um vídeo, deixa eu ver que eu fiz as minhas anotações aqui. Um vídeo de arquitetura afetiva. Você faz a tua arquitetura afetiva. Vejam esse vídeo, quão importante é. Olha só, vocês podem fazer como? Criando rotinas. Mas uma rotina assim leve, saudável. Vou dar o meu exemplo aqui de casa. Eu trabalho em home office. Meu marido trabalha em escritório. Minha filha estuda meio período e no outro período tem as atividades dela, né? Que eu não gosto de preencher todas as manhãs com atividade para criança, eu acho que isso não é saudável. Então, como que funciona? Cada um tem as suas tarefas para fazer em casa. Por exemplo, eu sou responsável por manter os suprimentos da casa. Meu marido é responsável pela questão de preparar a alimentação, é ele quem cozinha. A minha filha é responsável por manter o quarto dela organizado e também ela é responsável por tirar os lixos e colocar na lixeira, é responsável também por secar a louça, né? E se precisarmos de mais alguma coisa, então cada uma tem as suas tarefas, né? Cada um tem que cuidar da sua casa. Então isso é um momento... Elise, mas tu tá dizendo que os momentos que nós temos que ter dentro de casa é fazer os filhos trabalhar. Eles não trabalham? Eles não estão fazendo nenhum favor. Apenas eles estão exercendo... O que eles estão exercendo? Eles estão exercendo a sua colaboração dentro de casa. Simples. Ninguém morre por secar uma louça, ninguém morre por tirar um lixo. Eles estão colaborando, porque casa, quando nós temos uma família que mora em casa, é uma comunidade, cada um tem as suas tarefas. E isso vai criando conexões. Um vai ajudando o outro, um vai hoje não pode, o outro pode, isso é conexão, tá? Outra forma de vocês conectarem é criar uma rotina de horários, né, que vocês possam fazer as tarefas, enfim, rotina de pelo menos uma refeição juntos, no sábado, sei lá, ir passear, fazer uma caminhada, enfim, praia, parque, ou vocês podem fazer mercado juntos, né? Isso também é uma conexão, tá? Também é. Outra coisa importante é trabalhar a comunicação aberta, tá? De que forma? Olha só, agora na próxima semana, agora no dia 6, eu vou colocar um vídeo e prestem atenção que esse vídeo vai estar também lá no YouTube, tá? Descubra o poder do consultório doméstico. Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão ver a importância que
vocês têm dentro de casa um consultório doméstico que vocês não usam. Quando eu digo aqui para vocês trabalharem essa comunicação aberta, vocês assim, ó, de que forma? Todo mundo chega em casa juntos, né? Vamos dizer assim, ó, que todo mundo chega em casa às 6 da tarde, tá? Aí tem aquela questão de tomar banho, tem aquela questão de vocês prepararem um jantar, enfim, um lanche simples, enfim. Ok, nessa hora, juntem todos para conversar, para contar como foi o dia de cada um e ouçam com os olhos, mães e pais, com os olhos. Aqui em casa tem uma regra. A regra é a seguinte: enquanto nos alimentamos sem telefone na mesa, sem tela na mesa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mães, mulheres, gestoras do lar, não é fácil, porque nós temos uma ferramenta que é a internet, que é o telefone, e ela muitas vezes ela briga conosco. Então nós temos que ser o policial mal muitas vezes, né, em dizer agora não. Mas tudo isso com calma, um dia após o outro. Colocar limites de tanto tempo nessa questão de usar telefone, de usar computador, de jogar, eu acho que isso é válido. Porque se você não colocar limite, se você não colocar regras dentro de uma casa, não vai funcionar. Muitas pessoas não gostam da palavra regras, mas precisa ter rotina, precisa ter limites. Crianças precisam de limites. Por que eu tô tocando muito nesse assunto com criança, com marido, com mulher? Porque é assim que se formam os lares. Só que é o seguinte: temos que ter uma comunicação, nós temos que começar a pontuar isso de uma forma leve, tá? Leve. Por quê? Porque nós vamos brigar com tudo que é diferente lá fora. Ah, o fulano não faz, o ciclano não faz. Você não é o fulano e você não é o ciclano, certo? Então vamos lá. Trabalhar essa comunicação aberta com as crianças é perguntar como foi o seu dia, tanto para o teu marido, para tua esposa. Perguntem isso, perguntem. Aqui a maioria é mulheres que estão sempre nas minhas aulas. Perguntem como foi o dia de cada um e ouçam. Ai, mas eu tenho que colocar a roupa para lavar, eu tenho que fazer tal coisa. Sentam e prestem atenção. Vocês são as últimas a dormir? Que custa demorar mais 10, 15, 20 minutos? Tá? Então ouçam o que eles têm para contar. Ouçam. Outra coisa que é muito, muito, muito importante. Problemas, sempre vai existir problemas em todas as casas. E como que nós vamos trabalhar com essa comunicação aberta? Conversando, pedindo, olhando nos olhos das pessoas e dizer: sinto muito, eu errei, como eu posso consertar isso? Como eu posso arrumar isso? Vocês acham que esses 9 princípios, eles não vão fazer diferença? Coloquem em prática. Duvido se não muda a casa de vocês, porque vocês vão começar a mudar a frequência eletromagnética, a frequência vibracional da casa de vocês vai mudar, tá? Então essa comunicação aberta, essa comunicação com conectar olhos, conectar ações, conectar palavras saudáveis, tá? Assim, outra coisa importantíssimo, saber quando você errou e saber dizer sinto muito. Eu acho que aqui não cabe nem a palavra desculpa, porque desculpa é uma coisa tão pequena. Quando você diz eu sinto muito por esse problema que eu causei, por ter feito, sei lá, como é que eu posso dizer? Quebrei alguma coisa, sinto muito. Não, quebrei não, né? Mas assim, eu sinto muito, falei algo que não devia, eu não vou repetir mais, esse tipo de situação, tá? Mas quando a gente diz sinto muito, a gente tem que dizer isso com o coração e com a alma, não é só da boca para fora. Vocês sabiam que a maioria dos casamentos, eles acabam por falta de comunicação? Comunicação. Trabalhar a comunicação. Eu costumo dizer, quando eu atendi em consultório, que vocês sabem que eu atendi 1 ano e meio em consultório, e lá tinha
N pessoas que elas vinham fazer reiki comigo e eram testes, estudos de caso que eu estava fazendo para saber como as casas trabalhavam com essa comunicação com as pessoas. E uma coisa que eu sempre dizia, ou pelo menos eu disse para algumas mulheres que vinham ser atendidas comigo, que como é que funciona essa questão do casamento. A mulher, ela vem com uma mala da família dela, né, da família de origem. O homem, o marido, ele vem com a outra mala da família de origem. Só que o que vai acontecer? As duas malas, elas não vão poder entrar em casa, porque agora a casa deste casal é uma casa só, são juntos. Então eles têm que tirar alguma coisa da mala da mulher, alguma coisa da mala do homem, né, do marido, e fazer uma mala só. Tem situações, tem formas, tem ações, tem sentimentos, tem jeitos que foram criados, rotinas diferentes, N formas. Algumas coisas vão caber nesta mala única desse casal, outras coisas não vão poder ser colocadas. E está tudo bem, só que você tem que saber que a partir do momento que você casa, é uma mala só. A mala que você tinha de informação, de educação, que você recebeu da tua família de origem, é uma. A mala que você vai construir com seu marido é outra. Por que mala? Porque vocês vão, a partir do momento, vocês vão carregando essa bagagem para o resto da vida de vocês e algumas coisas vocês vão tirando, algumas coisas vocês vão colocando. Não é uma... porque mala, porque a gente carrega a bagagem da vida. Só que nós temos que ser humildes, nós temos que ter uma compreensão, uma sabedoria feminina, de mulher, porque vocês têm um poder tão grande que se vocês usassem todo esse poder que está na alma de vocês, vocês vão escalar montanhas. Isso é um assunto para outro momento. Então é muito importante essa comunicação aberta entre casal. Por quê? Porque a partir de vocês dois, a família se forma. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Vejam bem. Eu tô controlando aqui o horário para nós não estender muito, né? Vejam bem. Casamento é uma... como é que chama a palavra? Nossa, me fugiu a palavra aqui. Quando junta sócio. Casamento é uma sociedade. Eu já fui sócia do meu marido em empresa. Nós trabalhávamos juntos. O que acontecia? O serviço de um terminava quando começava do outro. Eu não passava por cima, ele não passava por cima. Se nós não tivéssemos continuado desta forma, feito desta forma, o nosso casamento, marido e mulher, teria acabado? Com certeza. Porque quando você é sócio do teu marido, tanto empresarial quanto casa, se você não souber respeitar o espaço do outro, não vai para frente nunca. Eu acho que esse é um dos princípios, talvez para muitas de vocês, mais complexo, talvez mais difícil de vocês colocarem em prática, porque a mulher, muitas, guardam tudo, tanto que entra por aqui, guardam tudo. O que acontece com o teu corpo físico quando você guarda tudo? Você começa a ficar, aumentar o seu peso, você começa a segurar, você começa, não consigo achar a palavra aqui, reter líquidos, reter gordura, porque você não consegue falar. A partir do momento que você, mulher, tiver essa comunicação amável, delicada, a gente lembra, amável, delicada, elegância, eu acho que também essa palavra entraria aqui nesse princípio, uma conexão com elegância. Nós perdemos isso e a gente precisa
pegar isso de volta, tomar isso de volta. Conduzir a casa com elegância, conduzir a casa com harmonia, conduzir a casa com amor, com flores, com cheiros, com elegância. Muitas de nós, inclusive eu, muitas vezes, meu marido não estava, eu tive que trocar lâmpada, um exemplo, né? Mas mulheres, vocês não precisam trocar lâmpadas. Vocês podem pedir para o marido, por gentileza, meu amor, você viu que essa lâmpada aqui queimou, você pode trocar para mim? É diferente isso, né? Os homens não estão mais fazendo a sua função em casa, por quê? Porque as mulheres não deixam, porque nós tomamos o espaço. Eu gosto de um vídeo que eu vi na internet, que eu adoro aquele vídeo. O casal estava saindo de casa, e o homem entrou pela porta do carro dele e entrou no carro. A mulher, ela não entrou no carro, ela deitou no chão. E o homem entrou no carro e não viu a mulher e disse, meu Deus, ela saiu junto comigo de casa e não entrou no carro. O carro estava estacionado na frente de casa. E não entrou no carro. Ele saiu do carro, foi até ao lado da porta dela, ela estava deitada no chão. Aí ele entendeu que era para fazer o quê? Abrir a porta para ela entrar. Os homens, eles precisam retomar essa parte yang, essa fase yang, essa força, esse movimento, mas nós temos que deixar, nós temos que sair. Isso é conexão, isso é conectar vocês dentro de casa. Tem um ditado que diz assim, que a última palavra é da mulher, né? Nós mulheres dentro de casa. Talvez sim, talvez não. Isso depende de família para família. Porque a partir do momento que vocês se unem para gerir a casa de vocês, é diferente. Não existe uma última palavra, existe uma decisão em conjunta. É bem diferente, né? Outra forma de vocês se conectarem, fazerem essa conexão, é resolução de conflitos. Exemplo, eu vou começar com criança, tá? Deu um problema na escola com criança e nesse momento que vocês estão conversando no jantar, esse assunto, vocês têm que perguntar como é que foi o dia, o que aconteceu, como é que foi na hora do intervalo. Aqui em casa é interrogatório todo dia. Como foi na hora do intervalo, com quem você conversou, o que você fez, o que vocês fizeram na hora do intervalo. Você comeu o lanche, você tomou água, é tudo isso, tá? Não deu um problema, mãe, porque a gente... tô dando exemplo. O fulano discutiu, brigou, enfim. Tem que perguntar isso para os filhos de vocês, tá? Tem que resolver os problemas. Nota baixa na escola, todo mundo vai ter, toda criança vai ter. Mas vocês têm que aprender a perguntar. Resolver os problemas como? Falando. Minha filha tirou nota baixa na escola? Não gritem. Eu tenho uma outra psiquiatra, eu acho que ela é, eu não lembro o nome dela, mas ela disse assim, eu tive que me policiar com isso. Quando um filho teu, uma criança, derruba, quebra um prato, um copo, uma xícara, trate ele como visita. Sabe por quê? Porque assim você não vai estar criando uma memória, uma ação tua, que é alguma coisa pesada, ou uma coisa explosiva, uma situação explosiva. Você está criando uma crença positiva, uma memória epigenética positiva para as futuras gerações. Porque se você gritar, a tua filha vai, toda vez que acontecer qualquer coisa, teu filho, enfim, qualquer coisa que acontecer na vida dela, que ela fizer de errado, ela vai entrar em curto-circuito. Então, se você foi criado numa casa que toda vez que tinha problemas, que teus pais estouravam, gritavam, enfim, que eles não tinham essa habilidade de falar, né, de comunicação mais leve, mais tranquila, ok, quebrou, vamos ajuntar, não tem problema, a gente compra outro.
porque sempre vem a questão financeira, sempre vem essa questão de, meu Deus, porque quebrou aquele prato que era caro, que não sei o quê, ou sei lá, um vaso, um jarro, enfim, tá? Então, o que vocês estão criando com isso? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão criando uma memória epigenética para as futuras gerações que está tudo bem. Que tá tudo bem, não tem problema nenhum, a gente resolve, tá tudo bem. E quando vem esses problemas dos maridos de vocês em casa? Que é a resolução de conflitos agora com os maridos. Deu problema na empresa, ele chega, talvez, vamos pensar aqui, mal-humorado, porque tem aquele, é um pastor, eu acho, né? Eu não me lembro, gente, eu tô com a memória de nomes, tá horrível. Mas ele é um pastor, ele tem um cabelo branco, barba branca, enfim. Ele diz assim que quando você pergunta para os homens que você tem e eles respondem nada, homem é nada. Quando mulher diz nada, é tudo. Nós somos dois cérebros, dois mundos totalmente diferentes dentro de uma casa. Nós somos muito diferentes. O nosso cérebro feminino ele funciona de um jeito e o cérebro masculino funciona de outro jeito. Mas o que tudo isso tem a ver com arquitetura? Tudo. Tudo. Você só consegue revitalizar um imóvel residencial num lar se você tiver a perspicácia, se você tiver a inteligência, se você tiver o conhecimento de transformar em lar. Só que isso não se aprende na escola, isso não se aprende, não se aprende isso na vida. A não ser que você tenha aprendido isso na bagagem de pai e mãe, porque na escola não ensinam. Quem é das antigas aqui que casou na igreja, curso de noivos, eu acho que hoje em dia nem sei se tem isso ainda. Então, assim, vocês têm que começar a entender que a psicologia masculina é de um jeito, a psicologia feminina é de outro jeito, tá? Como que você vai resolver esses conflitos com teu marido quando ele chega cansado, esgotado mentalmente, preocupado, estressado? Como que você vai fazer isso? Você vai discutir, você vai brigar? Porque você vem sempre assim? Não. Você vai ficar quieta. Se ele quiser falar, ele fala. E você vai fazer o que você tem que fazer, vocês vão preparar a refeição juntos. Se ele não quiser, se ele não estiver afim, se a energia dele não está legal, evita dele, inclusive, preparar alimento. Porque tudo que a pessoa sente, ela vai ser colocada na hora de preparar uma refeição. Vocês já foram por aí diversas vezes em restaurante e ficaram mal com a comida, porque a pessoa que preparou estava mal. Entenderam? Isso está, inclusive, eu comentei no vídeo essa semana de que a arquitetura humanizada depende de você. Entenderam? Então, assim, essa comunicação aberta, essa resolução de conflitos, você tem que entender que homens são de um jeito e mulheres são de outro. Então, como vocês vão resolver isso? Simples, pergunta. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele não vai falar e tá tudo bem. E você não fique criando confusão, tempestade em copo d'água, certo? Tá? Então, olha como esse princípio de conectar é importante, é muito importante esse princípio. Outra questão importantíssima é apoio emocional. As mães têm, as mulheres têm a obrigação de dar apoio emocional, porque nós, muitas vezes, nós somos emoções, nós somos mais coração. Não significa que os homens não são, é claro que não. Nós somos metade yin e metade yang, e nós estamos tentando equilibrar isso dentro de nós e tá difícil. Tá muito difícil, porque muitas mulheres têm o yang maior que os homens. O que é o yang? Nós queremos trocar todas as lâmpadas, nós queremos trocar tudo, nós queremos fazer tudo que o homem faz. Não é assim. Não é. Porque nós mulheres somos finas, elegantes, delicadas. E nós temos que resgatar isso, porque senão as casas não vão funcionar. Eu vou fazer um outro parênteses. Tem pessoas que elas terceirizam a educação das crianças para babá, para empregada,
Mas, gente, isso não é durante a semana, meio período. Isso é 24 horas por dia. Aí perguntem, o que estão sendo criados? Que tipo de seres humanos estão criando? E a responsabilidade disso é de você, é minha, é nós mulheres. É nós mulheres. Então, quando eu digo apoio emocional, tanto para o homem quanto para as crianças, os filhos de vocês, é nós mulheres. E isso vai impactar de uma forma tão grande dentro das casas de vocês que vocês vão ver a casa de vocês mudando assim, ó, da noite pro dia. Façam o teste e depois me contam. Me contam. Eu quero que vocês peguem o caderno, Fazendo a Minha Casa Feliz, coloquem os princípios e coloquem em prática isso. E lá no final das 9 semanas, são 9 semanas e meia de amor, são 9 semanas, vocês me contem como está a casa de vocês, porque na 10ª semana eu vou fazer uma live de um estudo de caso de uma casa que eu venho acompanhando há 2 anos, aonde eu vou ensinar para vocês tudo o que eu faço. Sem mesa de reprogramação, sem nada. Vocês vão aprender tudo aqui, ó. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão ser 100% responsável por cuidar da casa de vocês, tá? 100% responsáveis. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu já falei aqui sobre agradecer. Eu já falei sobre oração e agora conectar. Conectar, tá? É importantíssimo isso e todos esses princípios têm que partir de vocês. O homem não vai fazer isso. E vocês vão ter que fazer isso com calma. Muitos homens talvez não vão querer fazer, não tem problema. Pega desprevenido. Sabe como é que eu comecei aqui em casa a colocar essa questão de oração na mesa? Nós estávamos numa refeição, eu não me lembro se foi um jantar, no almoço, um café da manhã, eu não lembro. Mas teve um dia que eu disse assim, vai ser hoje. E aí eu peguei a mão de todo mundo e aí eu disse assim, agora, e agradeci. Gente, agradeço pelo meu pão, pela minha água, pelo meu suco, pelo meu café, agradeci. Aí a minha filha fez, meu marido fez, e a partir de hoje, e a partir daquele dia, então, nós começamos a fazer isso sempre, sempre. Quando o negócio tá meio quente, porque não achem que a minha casa não tenha problemas, que não tenha, às vezes chega confrontos, problemas de escola, problemas de trabalho, problemas, tem, sempre tem. Mas quando a gente respira, conta até 10 e resolve isso de uma forma, você vai ver que o fluxo do ti, da energia vital da tua casa, ela anda suave. Ela anda suave. E olha só, vocês acham que isso não impacta nas casas de vocês, todos esses princípios? Eu vou provar que sim, quer ver? Olha só. Conectar com todas as pessoas que moram na sua casa, com os teus filhos, com teu marido, isso é conectar. Criar momentos bons, criar crenças boas, pensamentos bons, momentos bons, tá? Diálogo, palavras de amor, diálogo, palavras boas, tirar essas palavras esdrúxulas de pô, de cara, essas gírias, é isso mesmo, tirar gírias da boca dos adolescentes. Isso é uma tarefa que cabe a vocês, mulheres. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Cabe às mulheres. Se você não permitir gírias, não permitir que essas gírias sejam faladas na sua casa e você se impor com isso, com calma, com carinho, com amor, com dedicação, isso não acontece. Isso não acontece. Então, olha só, conectar, criar momentos bons, crenças, pensamentos bons, palavras boas, diálogo, conversar. Os adolescentes não gostam de conversar, mas vocês vai conversando, conversa
de um jogo, de um desenho, de um momento que aconteceu na escola. Enfim, é um desafio, literalmente e diariamente, tá? O que vocês estão fazendo nisso tudo? O que vocês acham que esses princípios vão mudar na casa de vocês? Quer ver? Olha só. Se vocês colocarem esses princípios todos os dias, vocês estão criando ondas, frequências eletromagnéticas com palavras, porque tu não pega a palavra na mão, tu pega, é lógico que não. Isso é onda, isso é frequência. Isso é onda, frequência eletromagnética. Isso é energia, isso é informação. O que acontece? Ela vai bater na parede e vai voltar para vocês. Você está criando o quê? Você está criando uma frequência eletromagnética que volta para a tua família. Lembra que eu sempre falo que os ambientes influenciam vocês 80%? 80%, isso se não for mais. Laí Ribeiro diz que é no mínimo 80%. Então, quando vocês criam isso, essas memórias epigenéticas, hoje, isso vai reverberar em várias gerações lá pra frente. Quando eu comecei com essas lives aqui, que vocês acham que essas lives não vão dar em nada, coloquem em prática. Coloquem em prática, eu duvido a casa de vocês, ela não reprogramar, ela revitaliza. Só que não pensem que vai ser fácil. Não pensem que isso vocês vão conseguir fazer num dia e depois não fazer mais. Não é assim que funciona. É hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. E como diz o Hélio Couto, ad infinitum. Não é assim que ele fala no final das palestras dele, dos livros dele? É assim que ele fala. Então, é o seguinte, as paredes, elas vão reverberar a frequência que vocês vão emitir. Porque toda vez que vocês chegam até mim para fazer uma reprogramação energética na casa de vocês, vocês acham que eu reprogramo o quê? Só que eu uso ferramentas. Eu reprogramo, eu limpo todas essas situações que vocês mesmos criaram. E quando eu digo que toda essa memória, toda a informação de você está no terreno, está no terreno. Se o terreno é ruim e vocês na casa de vocês vibrarem igual ao terreno, o que vai acontecer? Vai baixar a frequência da casa de vocês. Só que se o terreno for ruim e você manter a frequência da tua casa, você não pega essa informação do terreno. Esse é o segredo. Você não vai conseguir passar uma que boa no terreno. Você vai conseguir ser diferente na sua casa. E assim, você cuidando da sua família, a sua casa cuida de você de uma forma diferente. Ela passa a vibrar diferente. Tá? Então, olha como é importante colocar esses princípios em prática. Porque não é uma coisa simples de se fazer. Como é que você vai colocar hoje num adolescente de 15, 16 anos que fica jogando 10 horas por dia, jogo de tiros e coisa, como é que você vai pedir para ele, meu querido, meu amor da mãe, vamos rezar? Você acha que isso aí vai funcionar assim uma vez só? Não vai. Por quê? Porque começou lá atrás e veio perdendo-se o costume, as mulheres, as gestoras do lar, vocês não têm noção da importância de vocês na concepção de família. E ali fora, perdeu-se isso tudo. Então, eu estou me propondo a resgatar esses valores para que as casas de vocês sejam melhores, um dia após o outro. E daqui para frente, eu quero que vocês façam isso vocês mesmas. Certo? Meu Deus, hoje extrapolei o horário, né? Tá joia, minhas queridas? Então, assim, o ambiente, ele só vai devolver a vocês todo o amor, todo o carinho, o cuidado, a elegância, a dignidade, o respeito, a ética. Se as famílias tiverem todas essas informações, todas essas frequências, porque os terrenos que nós temos, olha, é raro, eu já fiz várias geobiologia, nós estamos no planeta Terra, é difícil você achar um terreno que ele tenha 100% de frequência eletromagnética ótima, não tem, é raro isso, até hoje eu não peguei nenhum.
Por quê? Então, como que você vai fazer isso? Você vai começar a mudar os teus pensamentos, mudar as tuas atitudes, mudar a tua forma de ser, de agir, de falar, de pensar. E aí você muda a frequência dentro da tua casa. Então, o ambiente vai devolver tudo isso para vocês. E mais uma vez, o ambiente influencia vocês, quer vocês queiram ou não, quer vocês gostem ou não, quer vocês acreditem ou não. O ambiente influencia vocês 80%. Tá bom? Eu vou deixar uma frase que eu estou deixando, né? A frase dessa semana é: lar nem sempre é onde, às vezes é quem.